Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, querido ouvinte da Rádio RCI, programa Entre Livros, agora entrando aí nas ondas da AM 1320, trazendo para você muita informação, muito esclarecimento, né, muito conteúdo de obras. E hoje a gente vai estar falando de uma obra chamada Itinerário Evolutivo de um Reciclante. É uma autobiografia premiada pela História do Brasil. Essa obra, ela foi redigida por Arlindo Alcadipani, ele é o autor, né? É uma autobiografia, como a gente já falou, e quem vai estar falando sobre essa obra hoje é a autora Sandra Tonieri, que já esteve conosco aqui em outras oportunidades, porque ela também tem publicado dois livros, que é o Mapeamento da Sinalética Energética para a Psíquica e Carreira em Foco. A Sandra é graduada em Administração de Empresas, é mestre em Administração Estratégica e é consultora de carreira e negócios. Sandra, seja muito bem-vinda ao programa Entre Livros. Obrigada, Rosemary. É um prazer estar aqui com vocês. Então vamos iniciar então duas boas-vindas também para os nossos ouvintes, né? E aí nós vamos começar. E até a gente estava conversando nos bastidores, né, Rose? Que esse livro aqui hoje para nós, né, assim da forma como a gente está analisando ele e das coisas que aconteceram, né, desses dias para cá a gente vai acabar falando de um assunto que é sincronicidade, né? Então, quem tem interesse nisso vai ficar bem à vontade. Vamos começar que esse livro ele foi lançado no dia 27 de dezembro de 2014, tá? E eu tenho aqui eu fui no dia do lançamento, né, do Arlindo, e eu fui eu estava na época, né, em 2014, eu era coordenadora, né, da Editares, e eu tive a satisfação, né, de ser uma das revisoras e editora, né, levar o livro até o final, né, para ele ser editado nessa ocasião. E eu tive a grata surpresa, né, quando eu vi o livro, que ele escreveu um capítulo, né, ele escreveu um capítulo quando ele apresenta, né, a chegada dele na Conscienciologia. Ele apresenta na página 197, ele descreve o primeiro curso. Então, eu fui a primeira professora dele de cursos, né? Vamos dizer assim, nada é por acaso, né? Então, ele escreveu aqui na página 197, quem tem o livro depois vai ler, e a gente vai falar de algumas coisas que são bem interessantes aqui, que eu fui pesquisar agora, depois, né, de muitos anos, eu fui pesquisar em detalhes o que ele está dizendo aqui nesse capítulo. E a gente já vai passar para vocês, tá? Então a gente pode começar. Posso começar por aí, Rose? Por favor, a Então palavra é vamos lá. sua. Então eu tenho também descendência italiana, né? E foi bem interessante ele estar nesse curso porque ele foi junto com a família inteira. Então ele na época a Malucato, a Estela, os filhos, né? E o Marcos. E nesse dia, então, eu dei aula, foi eu morava em São Paulo também, e eu dei o Bioenergia Sem Muros, que é um curso do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é dado ao ar livre. E na época nós ministrávamos esse curso no Ibirapuera. Eu não sei se hoje ele está ativo, se ele depois, se o pessoal tiver interesse, pode até entrar em contato ali. Mas o que nós fazíamos? Nós fazíamos um trabalho de mobilização básica de energias, estado vibracional, esterilização, absorção de energias, e depois íamos fazer um contato maior com a natureza, com as árvores, fazer o acoplamento com a árvore, absorver energia, receber energia da planta, da árvore, e perceber isso. E depois a gente recebia os relatos, né? Então a gente sentava para um debate. E o Arlindo, eu agradeço ele até hoje, né? Que ele fez? Ele descreveu exatamente como foi esse dia, né, do Bioenergia Sem Muros. Ele até coloca aqui, né, por exemplo, que quem circulava em volta ali da gente cochichava, né, assim, falando, o que será que esse povo está fazendo aí? Que negócio é esse dessa bioenergia aí, né? E aí, durante o curso, ele fala aqui, né, ele lembra de um caso de uma menina ter visto uma construção extrafísica no meio do parque. E a menina fala, professora, eu avistei, e é legal porque o livro dele, ele fala como, assim, ele é, vamos dizer assim, é uma linguagem
de narrativa mesmo, né? Como se você estivesse vendo, ouvindo a cena, né? Vamos dizer assim, ele tem até uma característica cenográfica, vamos dizer assim, porque você vê a pessoa falando, você vê o ambiente ali, né? E dá até para fazer um teatrinho aqui, né? Tem a ver com isso. E aí ele fala, né? A menina, né? Professora, eu avistei uma construção coberta com uma cúpula. Ela me parecia antiga. E aí eu falo, o que você acha ser essa construção? Poderia nos detalhar? Aí ela fala, só vi que era antiga, não sei interpretar a realidade da mesma, apareceu, não sei por que tudo isso. Aí eu pus para ela, né? O mais importante de uma aparição é saber o porquê do vislumbre. Apenas ver não basta, você deve procurar saber os detalhes da observação. E aí, o que eu fiz? Eu mesma fui procurar os detalhes da observação dessa menina. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Na época não tinha o Google, né? Nessa época aí que a gente estava lá, em 1992, gente. Esse curso aconteceu em 92. Não tinha Google. E agora temos. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei ali a busca, né? Justamente essa busca. Eu coloquei assim, construção com cúpula em São Paulo, construção antiga com cúpula em São Paulo. Eis que aparece justamente uma delas, assim, bem específica, né? Que é o Teatro Municipal. Aí eu coloco como hipótese, né? Ser esse prédio, né? Do Teatro Municipal. E daí começam a ocorrer, a partir dessa minha pesquisa, dessa busca, uma série de sincronicidades bem interessantes, né? E aí eu vou começar falando dessas sincronicidades. A primeira delas é que sendo essa hipótese, né, do Teatro Municipal, ele foi construído, foi projetado, né, por dois arquitetos italianos, né, depois a gente comenta um pouco sobre isso, né, foram dois italianos, Domiziano Rossi e Claudio Rossi. Os dois, apesar de terem o mesmo sobrenome, não eram parentes. Aí vem a sincronicidade. Ele foi inaugurado dia 11 de setembro de 1911. Essa é a sincronicidade da data, que o Arlindo também tem um capítulo que ele fala do 11 de setembro. Então, no livro, ele também chama atenção para o 11 de setembro. Então, a gente está indo nesses detalhes assim, né? Aí, o que tem de sincronicidade? Ontem, por exemplo, eu entrevistei uma pessoa no Colégio Invisível da Sinaletologia que tem sobrenome Rossi. E a pessoa que estava entrevistando junto comigo, que é uma componente do grupo, também tinha o mesmo sobrenome Rossi. Então, assim, dois Rossis, elas não são parentes, e aí você vem para essa sincronicidade aqui, né? E aí, o que a gente pode concluir? Isso é uma hipótese, e quando começa a dar esse tipo de sincronicidade uma atrás da outra, isso é um fator confirmatório, né? A gente busca fazer isso. Isso até em rememorações de vidas passadas e para fenômenos, a gente tem essa condição. E eu estudo, né, a questão da sincronicidade e a sinalética. Eu chamo isso de sincrosinalética. Então, aqui deu isso, né? Deu essa sinalização de que provavelmente esse teatro, né, ele foi a construção que a menina viu ali, né, durante o Bioenergia Sem Muros. Mas aí é interessante a gente pensar que isso também é uma hipótese, e eu trouxe outras questões, né? Por que seria, né, ela ter evocado esses projetistas, né, arquitetos italianos? A família italiana estava toda lá, eu de descendência italiana, e eu tenho uma hipótese que quando reúne várias pessoas assim, e olha que esse era o primeiro curso dele, já começam a fazer conexões extrafísicas e acessar grupos de afinidade, no caso, o grupo dos italianos, né? E em São Paulo, eu estou falando aqui para vocês, eu estou recebendo banhos de energia, tá? Não é brincadeira, assim, né? São conexões que a gente faz e quando a gente chega a determinadas conclusões, a gente tem essas repercussões energéticas. Então, nesse caso aí, eu posso afirmar que ocorreu o fenômeno da sincrosinalética, né? Ou seja, as sincronicidades todas relacionadas ao caso, né? E isso vem sendo num crescendo. Eu até perguntei
né, Rose, para você, por que você escolheu o livro do autor Arlindo Alcadipani, né, para ser falado hoje, né? Se eu viesse outro dia, ou se eu viesse antes, não ia ter dado essa sincronicidade do nome, entendeu? E dar a gente fazer essa conexão exata do que realmente pode representar isso, né? Então, é isso. E é Bom, tem mais coisa interessante que que, eu quero assim, contar, tem mais coisa, aí mas tem muita coisa que dá para costurar ainda, né? Agora eu bati o olho aqui no título do livro. Itinerário evolutivo de um reciclante. Itinerário é a trajetória, né? Ele, Alcadipani, ele tem o passado dele na Itália. Então, a gente tem assim, né, até chegar aos dias de hoje, um itinerário que passa aí, sim. né, que vem da Itália até o momento presente. Perfeito. Agora a E gente vai provavelmente, retomar, né? exatamente, exatamente. Provavelmente ele teve essa trajetória, fez o itinerário da Itália, vamos dizer assim, de uma família italiana, né? De um grupo Karma italiano para o Brasil, e provavelmente quando ele dessoma, provavelmente ele vai voltar, né? E por falar em dessoma, eu acho que eu já vou introduzir, depois eu volto a falar de um outro detalhe, mesmo dentro desse assunto do Bioenergia Sem Muros, né? Que a gente também observou. Mas eu queria também completar aqui que, assim, eu estou escrevendo, né, uma autobiografia, né, do mesmo jeito que ele escreveu a autobiografia dele, eu estou escrevendo uma autobiografia minha. E esse fato que aconteceu, né, tudo que eu fui observar do livro dele já vai fazer parte de um capítulo do livro que eu chamei de Para Encontros Evolutivos, né? Então, assim, quando nós nos conectamos com pessoas, né, a gente cria um vínculo, e esse vínculo ele vai durar para quando a gente dessomar, para a próxima vida, ou às vezes a gente já está tendo esse vínculo de outras vidas. Provavelmente não é a primeira vez que eu encontro essa família, porque eu me senti também muito à vontade com eles. Depois eu fiz amizade com a Malu, com a Estela. O Marcos eu não tive a oportunidade porque ele não apareceu, assim, ele não frequentou, né, a Conscienciologia. Mas eu tive muita experiência de vida com essas pessoas. E o que acontece? Mesmo no extrafísico, se a gente tem esses vínculos, a gente vai encontrar, às vezes, essa pessoa no extrafísico. Então, eu queria contar como é que foi o meu para-encontro, né, que eu vou falar, um ex-aluno, o autor, e agora para-conscienciólogo, né? Ele dessomou no dia 15 de julho de 2016, então, mês passado, estava fazendo, né, aniversário da dessoma dele, e aí eu vou contar que meses após a dessoma, eu tive uma projeção lúcida onde eu encontro com Arlindo, agora com CX, na epígrafe. A Rose não estava sabendo, tá, gente? Não é nada combinado. Não é nada combinado. Eu nunca falei isso publicamente. Eu já falei para os colegas, comentei com algumas pessoas, né? E aí, com o jeitão dele, ele reclama: venho aqui todos os dias e não vejo as pessoas nessa livraria. Aí eu falei para ele assim, aí ele falou assim, ó, as pessoas deveriam vir mais vezes aqui. Aí eu concordei com ele e falei, Arlindo, aí eu já estou usando o jeito dele escrever para ficar mais ou menos parecido aí, né? Arlindo, as pessoas são muito ocupadas e acabam não priorizando estar aqui. E para mim eu estava lúcido, estava muito nítido assim, sabe? E ele falou que ele estava indo todos os dias, provavelmente quando ele dessomou, o lugar que ele mais se sentia bem ali era na epígrafe, nos livros, junto com os livros, entendeu? Então, ali, gente, a gente tem que dar valor. E eu, por exemplo, eu gosto muito de frequentar, né? Eu gosto, e eu sei também, e provavelmente por isso que eu também vou projetada ali, né? Então, ali tem muita assistência acontecendo. Na época, o professor Valdo também fazia isso. Ele sentava ali na epígrafe e ficava, né, atendendo demandas, né, intra e extrafísica ali. E, e essa interassistência, então, ela vem através dos nossos encontros para encontros de amigos evolutivos. Então, eu tenho, assim, antes da pandemia, né, a gente tinha um costume, né, de ir mais lá, terminava a tertúlia e a gente ia para lá não, até antes disso, né, na verdade, quando tinha mais pessoas, né, com o professor Valdo, tudo, a gente ia lá e tomava um cafezinho e a gente criou até o grupo das mulheres mentais somáticas, começou com essa história toda. E depois disso teve a pandemia, diminuiu um pouco essa frequência, e agora a gente quer retomar. Eu até conversei com algumas mulheres, algumas pessoas, a gente quer retomar a ida à livraria, mas sabendo vamos dizer assim, dos bastidores, né, multidimensionais. A gente não pode esquecer que nossa vida é multidimensional e que todo lugar que a gente tem ali tem consciência.
tem consegues observando, tem consegues interagindo, e a gente precisa frequentar esses lugares e também ajudar, né? Ali tem as mesas, tem o café, e a gente conversa com as pessoas, é um processo de acolhimento, tem debates, né, que a gente pode criar ali, debates de ideias, né, assim. Então, acho que a gente precisa atender o chamado do Arlindo, entendeu? Você sabe que o professor Valdo, ele falava que eram 4 lugares mentais somáticos no CAE, que é o holociclo, o tertuliário, o escritório dele, que agora, né, Uhum. não tem mais o mesmo padrão, e a epígrafe. Tem Eram até lugares ele onde tem ele uma trabalhava pensata, com mental soma, né? exatamente, tem uma pensata na ortopensatas, tem, né? Uma pensata É, tá lá na epígrafe, né? Então, quem tem curiosidade, pessoal, vai ver a pensata lá que está escrita lá ele considera um fármaco, né? Exatamente, exatamente. E Mas aí, eu vou falar, então, vou voltar para o Bioenergia Sem Muros, e quando eu li de novo, porque fazia tempo, né, que eu não entrava em contato com esse texto, né, do livro dele, e quando eu li, eu me deparei com uma coisa muito interessante, que eu pensei, não, ele anotou mesmo, sou eu mesma, e eu faço isso, ainda faço isso hoje, né? Que aí ele fala assim, ó, a menina vai na sequência, né? Que eu falei para ela que o importante era você ver os detalhes da observação. Aí eu fui lá, vi os detalhes. Se eu tivesse o nome dela, que a gente não tem, né? Daria até para ver, tentar buscar na internet quem foi. Quem sabe a pessoa vai me localizar, porque eu não vou localizar a pessoa, né? é verdade. Ela vai saber, eu estive lá no Bioenergia Sem Muros com a Arlindo e a família, né? Então ela vai acabar entrando em contato com a gente, quem sabe, né? Aí ela fala o seguinte, né? Agora, aí eu falo, né? Agora eu quero saber o ocorrido com a percepção das energias sentidas por vocês no entorno das árvores. Aí alguém comenta tal, e aí eu falo, né? Tem um aluno que fala, né? Bem, professora, eu senti nitidamente as energias daquela árvore ali. Aí eu falo. Aí tem a Sandra, né? O importante é você narrar mais detalhes sobre isso. Você, por exemplo, sentiu qual tipo de energia? Aí o aluno, foi uma energia, digamos assim, suave. As palmas das mãos minhas, sentir, as palmas das minhas mãos sentiram isso com precisão. Aí eu falo, né? Que mais? As energias eram positivas ou negativas? Agradáveis ou desagradáveis? Aí o aluno fala, bem agradáveis, positivas, professoras. Aí eu pus assim, ótimo. Alguém mais quer comentar, tal? E aí foi assim. Então, o que eu achei interessante desse relato que ele descreveu, assim, né, no livro, que ele fala, ele me fez lembrar de que eu faço isso até hoje. E que eu acho que isso é que me fez me interessar pela sinalética, entendeu? Esse negócio de você ver os detalhes, de você ver o que está acontecendo. E o que eu faço hoje, por exemplo? Hoje eu tenho uma atividade no Colégio Invisível da Sinaléticologia, que é uma preceptoria e é individual. E a gente vai lá no cerne da questão para a pessoa e pergunta sempre essa mesma coisa. Tá, você viu isso, viu aquilo, mas e aí? O que você tem de resultado disso? É amparo, é assédio, é positivo, é negativo, é agradável, desagradável? De onde que veio essa energia? O que você estava fazendo antes? Aí eu já pergunto mais coisa hoje, né? O que você está fazendo antes, durante e depois, né? Qual foi a repercussão evolutiva disso? Então já começa, né, uma série de perguntas para a pessoa refletir. E aí eu penso que isso é bem importante, né? A gente, assim, o exemplo que o Arlindo dá nesse livro é a questão do registro e da anotação. Se ele não tivesse feito o registro durante a aula, ele não teria como ter colocado no livro, tá? E isso não estaria repercutindo, né, para mim e para tudo que está acontecendo aqui, né, dessa assistência que tá sendo feita, né? Para essas consciências, provavelmente para os alunos que assistiram, para essas consciências que a gente evocou por causa do teatro municipal. Então, assim, e eu também tenho uma hipótese, né, que até a gente comentou ali, né, Rose, que ele, pelo fato de ser hoje um paraconscienciólogo, isso é uma VEPOM. O professor Valdo falou: olha, gente, vamos prestar atenção, que daqui a pouco vão aparecer os paraconscienciólogos, que são as pessoas que tiveram a oportunidade de recuperar cons, de vir participar da conscienciologia e depois dessomaram com lucidez. Então, esses paraconscienciólogos vão fazer alguma diferença. Então, isso tudo a gente está tendo agora, gente. Isso é VERPOM, isso é VERPOM. E quem se encontra, né, quem tem lucidez extrafísica, ou quem tem percepção ou clarividência, vai ver com os próprios para-olhos, vamos dizer assim.
E assim, e eu tenho, Rose, assim, uma experiência, porque eu vim pela projeciologia, né? Eu entrei, o pessoal fala, eu vim pela essa ideia, por outra, e eu sou projetora lúcida, então eu tenho as minhas experiências e já encontrei inúmeros para conscienciólogos, tá? Assim, até por isso que eu achei que nada por acaso, né? Que era importante, eu não tinha pensado ainda em escrever esse capítulo no meu livro de para-encontros evolutivos com os Então, depois paraconscienciólogos. você me conta se você teve um par-encontro com o Moacir Gonçalves. Eu tive, mas depois Sandra, depois você me conta, depois do intervalo. Pessoal, a gente vai agora chamar os nossos comerciais, mas você não saia daí, porque o papo está muito gostoso, com muita curiosidade. E Entre Livros volta em um instantinho. Programa Entre Livros. Apresentação. Rose, quando eu falo desse negócio do paraconscienciólogo, eu tenho um monte de banho de energia o tempo todo. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Olha, a gente está entrevistando hoje Sandra Tornieri. A obra é Itinerário Evolutivo de um Reciclante, mas a gente está aprendendo muito sobre sincronicidades com a Sandra, porque ela é especialista nisso. O nível de detalhe é impressionante, como que ela consegue ligar os pontos. Um dia eu chego lá. Agora, Sandra, eu até perdi um pouquinho o fio da meada de onde a gente estava, mas vamos lá, nós estamos falando Nós estávamos falando de paraconscienciólogos, para né? Eu conscienciólogos. acho que é isso que a gente tem a oportunidade. E outra coisa que a gente mencionou, que acho que vale a pena a gente repetir, é a importância da pessoa registrar durante a ocorrência do fato. Então, por exemplo, hoje a gente tem, né? Eu estou sem o meu modelinho aqui, mas a gente tem um protótipo, né, que está saindo, que é o diário da autossinalética, que vai ser um caderno, né? A gente vai fazer num tamanho A5 e A4. Provavelmente a gente vai fazer para vender mesmo, né? É tipo o print on demand, né? A pessoa vai lá, vê o tamanho, tipo um plannerzinho, né? Assim, a pessoa vai lá e escolhe o tamanho e ela manda, faz um print on demand e vai imprimir e ela vai receber. Mas como ele tem uma base, assim, um pouco inicial de apresentação e de algumas informações importantes ali, teóricas, a gente tá em dúvida se não vai ser uma espécie de mini GESCOM, assim, né? Ou uma edição de um livro mesmo, né? Por que eu estou falando isso? Justamente por causa do registro. Né? É importante o registro. E quando as pessoas vão nos cursos, mesmo esses, assim, ao ar livre, né? É importante ela registrar. Aí eu vou falar da questão que é outra sincronicidade, que eu vou estar em São Paulo dando um curso Teática da Sinalética Energética Parapsíquica, lá na Policons, no dia 16 e 17, vou aproveitar e fazer um jabá aqui, né, Rose? E aí eu vou ter o curso que ele é teórico e prático. E no domingo, provavelmente a gente vai estar num parque, ao ar livre, mais ou menos fazendo práticas energéticas, né, para estimular os sentidos e os parasentidos. É um pouco diferente do que a gente fazia lá no Bioenergia Sem Muros. Então, a gente trabalha com o olfato, com a degustação, a questão de audição, de todos os sentidos, mas visando aumentar e ampliar os parasentidos e as percepções extrasensoriais e o sexto sentido. E isso me remeteu a isso. Quando eu vi o relato, né, do curso, né, do Bioenergia Sem Muros, e eu gostava muito de dar esse curso, né, e eu acho que o fato de você também estar de encontro às energias da natureza também amplia o parapsiquismo, né, então acho que isso é uma outra coisa que eu queria falar aqui, né, e no livro Mapeamento da Sinalética tem um capítulo que eu falo sobre as energias, né, da natureza, tudo, e é bem interessante. Mas, que mais? Agora a gente volta aqui para então, a gente já falou da questão dos nomes, né? Da sincronicidade dos nomes, e o que a gente estuda, né, é o que é chamado de onomástica, né? Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, lá na Consecutivos tem um curso, né, que é dado pela Débora e pelo Guilherme Kunz, que eles trabalham com a onomástica, que é justamente você identificar essas sincronicidades e também qual é o significado dos nomes.
Eu ainda vou continuar pesquisando, né? Essa pesquisa começou praticamente de ontem para hoje, né? E já tem muita informação, mas ainda vou pesquisar, por exemplo, qual a origem da família Rossi lá na Itália, ver se por exemplo, eu só posso perguntar isso para quem está aí, né? A Malucato, por exemplo, se eles tiveram algum contato ou tiveram alguma conexão com alguma família Rossi italiana. Então, eu vou continuar pesquisando. Eu convidei ela para assistir, então ela deve estar. Depois a gente vai conversar e a gente vai verificar isso. Então, assim, dá para a gente aumentar e amplificar esse conteúdo, né? Porque aquela história, se teve uma sincronicidade, houve o que a gente chama de conexão com o fluxo do cosmos. E isso fez o quê? Fez mostrar que existe uma engrenagem, uma rede interassistencial que está em curso, né? Então, a gente precisa dar mais assim informações, conexões maiores, né, energéticas para esse tipo de fato, né, e valorizar, né, valorizar o parafato. E aí Agora, outra coisa também, que aí eu estava conversando com a Rose, que eu queria comentar, que o Arlindo, ele fazia, quem não conhece, né, quem não teve a experiência, né, de ter convivido com ele era um dos três, né, do trio Parada Dura, né. Os outros dois eram o, o Adélio Hunter, e o Jarbas. Jarbas, né? Então, os dois estão por aí. A gente até pode conversar com eles depois para pegar mais informações aí, né? Agora, é interessante, né, que ele vai, assim, no livro, né, ele vai discorrendo e vai colocando os diálogos. Isso. Então, ele lembra exatamente do que a pessoa falou e ele vai colocando os diálogos assim, como se a gente estivesse lá visualizando, né, a cena, né, do que aconteceu ali, né. Essa parte, por exemplo, política, né, então ele era muito interessado na política, né, ele tinha muitas conexões, né, com a questão, estudava muito, se interessava muito pelo assunto, né, da política e da filosofia, né. É. Então, é um outro assunto que ele gostava bastante E e ele ele viveu a política também, né? Porque ele pegou aquela fase, né, da ditadura militar. Então, isso é o subtítulo do livro dele, né? Autobiografia permeada pela história do Brasil, é porque ele fez o livro de uma forma que, assim, é instrutivo. isso, Você está lendo a autobiografia dele, está contando a história dele, mas ele fala da história do Brasil no livro, né? O que que aconteceu naquele período, né? O que que ele viveu na política? Isso eu acho uma coisa muito legal assim do livro dele. E ele usa um estilo inédito, que é o que você está falando dos diálogos, né? Nenhum outro livro, eu não me lembro de outro livro não tem, sociológico, autobiográfico, onde o não, autor tenha colocado um diálogo. E ele fez diálogos, né, várias vezes, né? Ele fez isso no livro muito. todo. Quando ele lembrava de alguma coisa, ele colocava um diálogo. Isso realmente dá uma leveza para assuntos sérios igual da política. Imagina, ditadura militar. Outra coisa inédita que tem aqui no livro dele, ele coloca a letra de música. Ó, música Calabouço em homenagem ao assassinato de Edson Luiz, tal, ele coloca ali, né, faz umas evocações. É assim, tem muita evocação, né, vamos dizer assim, depois que a pessoa lê o livro, cada página é uma desassim, né, Rose? É, porque foi Porque um período difícil mesmo do foi. país, né? E ele estava, querendo ou não, ele estava envolvido, né? Ele, enquanto acadêmico, naquela mobilização toda envolvendo ali acadêmicos, né, universitários, né? Plena época de repressão. Então, assim, ele viveu muita coisa ali, né? E a gente, lendo o livro, a gente entra na história, né? Por exemplo, tem coisa aqui que eu não, se eu não, se a gente não pega essa história, né, e se dedica, porque às vezes a gente fica, eu sinceramente, eu tenho que fazer um esforço muito grande. Eu sei que você não é assim, Rose, você é justamente o contrário. E um dia eu quero ser que nem você, nesse ponto de estar mais lúcida e consciente quanto à política, né, e à vida política das pessoas. Então, eu acho que tem vários jovens ainda que têm uma tendência de alienação, né, política. Tem algumas pessoas que são muito radicais e são ficcionadas. E, por outro lado, tem pessoas que são alienadas e não querem saber de nada. Então, é um grupo assim muito radical de um lado e do outro, né? Mas se a gente for ver, olha só, por exemplo, tem aqui, eu nasci em 67.
E ele tem aqui, fala justamente o que estava acontecendo em 1º de maio de 68, né, que tem todo aquele processo do início, né, da ditadura, né? Então, começa o processo ali todo, e é interessante a pessoa ler e ver os fatos, né, como aconteceram. Agora, ele vai contando isso e vai contando, no meio disso tudo, ele fala, então, por exemplo, ó, ações paralelas na linha dura. E lá no meio ele fala, meu primeiro casamento. É. É porque Aí ele depois ele foi fala, assim, no meio da história dele, ele foi se contextualizando, ele perante a história do exatamente, país, né? Então tá, estava exatamente. acontecendo aquilo tudo no Brasil, São Paulo então ferveu, né? Teve muita manifestação em São Paulo na época, e aí é a vida dele, né? Ele tá E aí depois ele com conta um breve histórico da filha Estela, né? Ele isso. fala, ele é interessante, ele conta da filha, né? Como que ela nasceu, tudo. Aí ele volta para a política e fala da questão da anistia, tudo. Quer dizer, ele tinha assim uma conexão muito grande. Agora voltando lá para a época que ele era voluntário lá de São Paulo, né? Ele também Você acompanhou a chegada dele lá no voluntariado? Como é que é? Você já então, está? ele voluntariou em São Bernardo do Campo. Ah, tá. E eu estive em São Bernardo do Campo também como coordenadora lá, mas eu fui um pouco depois. Agora eu não estou lembrando se ele estava lá com a gente. Eu acho que estava sim. A Malu Cato era do financeiro de São Bernardo do Campo. Então eu tive mais uma experiência com eles lá, e ele conta aqui, ó, em 93, ele fala todos os voluntários ali, né, da unidade, né, de São Bernardo do Campo, e da Zuleika, da Zenaide, a Zenaide é Consciex também. Então, assim, tem aqui todo o histórico, né? Quem é da área, quem é da a Isilda, tem aqui bastante coisa, né? Que ele conta aqui, né? Aí depois ele volta também falando da parte do que estava acontecendo politicamente, né? E aí depois quando ele chega em Foz, né? Destino Foz, né? E a gente vê que ele teve assim uma. Antes, quando ele estava em São Paulo, ele frequentou a unidade da Augusta também, né? E ele é interessante que ele fala de um voluntário lá, voluntário não, de um aluno que era muito carismático, né? Era o senhor Fratos, o senhor Giuseppe Fratos. E ele fala aqui também, um italiano, que ele contestava tudo que o professor Valdo falava, tudo, tudo. Aí o professor Valdo fala aqui com ele, você dá o contra em tudo, mas sempre está aqui. O que atrai tanto nas nossas ideias? Ele coloca no livro, né? Aí o seu Fratos, não sou contra a conscienciologia, dou contra em tudo como maneira de esquentar os debates, né? Aí o Valdo, tudo bem, você tem o direito de discordar, somos da democracia. É, Ele é falou, engraçado que democracia. ele participou da época da militância assim, ativamente, né? Não, não, quem Ele falou isso foi manteve, o, não, falando o do Arlindo, né? Giuseppe, né? Ah, Ele tá. manteve o Arlindo, né? Mas ele manteve esse veio e esse interesse pela política. Então, mesmo depois já de assim, adulto, né? Mesmo depois, assim, já na adultidade, já próximo da Dessoma, ele tinha umas ideias meio polêmicas, ele tinha um posicionamento político muito, né, firme. Então, era uma pessoa que tinha um interesse, né? Ele não ficou assim, viveu aquele momento e pronto, acabou. Não, a política ela fazia parte da vida dele, né? Agora, é uma pessoa extremamente questionadora, né, É, Sandra? A muito. gente via isso porque pela assiduidade dele nas tertulias É. conscienciológicas, E né? eu adorava a presença dele, porque, assim, ali, ele sempre... A gente começava o verbete, às vezes não tinha muita gente, assim, que perguntava. O pessoal tinha muita vergonha, às vezes. E ele era um dos primeiros a perguntar. E as perguntas dele eram sempre boas. Eu já falava... Se eu for ver todas as minhas tertulias que eu apresentei, ele estava lá, eu sempre vou... muito obrigado, Arlindo, você me ajudou muito e tal. E outra coisa que ele fez também, que eu acho que é legal, interessante falar, é que ele anotou todas as mini tertúlias, né? Fez anotações assim bem detalhadas das mini tertúlias. Ele criou um mega arquivo e mandou para todo mundo. E eu recebi esse arquivo. Quer dizer, nossa, é muita, muita dedicação, né?
E aqui eu estou vendo, né, porque a gente tinha comentado sobre a sincronicidade do 11 de setembro, né? Então, na página 244, ele fala aqui, né, do 11 de setembro, só que no caso aí, em vez de ser 1911, foi 2001, né? Então, eu também estava aqui, quando estava em Foz, né, quando aconteceu, e tive uma sincronicidade, Rose. Aí você vai achar que eu sou louca e consegui sincronicidade, mas não sou. Eu estava exatamente no laboratório para tirar sangue, né, naquele laboratório Álvaro, e aí, a hora que apareceu aquelas cenas, assim, né, do 11 de setembro e tal, eu acho que eu tive uma, que eu chamo de sinalética de zoom, assim, sabe? Quando um letreiro chama atenção, né? Quando eu fui ver, tinha uma placa de pedra ali, né, de mármore na parede, tem até hoje, se vocês forem lá, vocês vão ver. E aí eu vi, o laboratório tinha sido fundado no dia 11 de setembro. E eu estava lá no dia 11 de setembro, acontecendo o problema, entendeu? Quer dizer, houve uma sincronicidade com 11 de setembro dentro do laboratório e no momento que eu estava lá, estava acontecendo o ataque, né? Eu olhava assim, a televisão e eu via o avião batendo na Torre Gêmea, entendeu? Fazendo aquele negócio. Então, assim, eu acho que eu vou ter que escrever alguma coisa sobre sincronicidade. Muita Nossa, coisa, não é? Nossa, é muita coisa. E ele fala, né, da questão, e é interessante se você for ver, quando acontece esse tipo de tragédia, né, a maioria das pessoas, se você perguntar o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, ela vai saber. Você lembra nossa. Hum. o que você fazia nesse dia? Na verdade, eu estava em casa. Eu recebi acho que foi uma ligação, eu liguei a TV. Eu não lembro mais, mas eu estava em casa. É. Então, assim, foi. E aí a gente também, né, dentro da conscienciologia, tudo, eu tive experiências também antes não, acho que tive depois, claro. Tive depois projeção de ter ido no local, de ver as pessoas sendo resgatadas, aquela consciex, né, na verdade, já no nível de trabalho de assistência ali, né? Mas aqui, assim, eu acho que quem tem alguma tendência, vamos dizer assim, que quer se reconectar, né, por exemplo, com a questão da política, e saber as coisas que aconteceram assim, durante toda essa jornada aqui, né, desse período que ele viveu, eu acho que esse livro, ele realmente é um livro que traz muita informação útil, né? E é um estilo, para quem está escrevendo também, né, eu também sou voluntária da Unescom, né? Então, para quem está escrevendo autobiografia, é um estilo, né? É um estilo de autobiografia Sim. e a pessoa pode estudar isso daqui, né? E pelo fato de eu estar escrevendo, né, a minha autobiografia, eu também tenho estudado os estilos autobiográficos, né? Como que a pessoa escreve? Então, para mim, ele é um estudo de caso também, né? É uma coisa diferente, né? E é bem assim, do ponto de vista cinematográfico, né? Vamos dizer assim, é um livro cinematográfico, né? Ele vai contando é uma narrativa, né? Bem importante aqui, né? Então, Muito bem, nós estamos com Sandra Tornieri falando da obra Itinerário Evolutivo de um Reciclante. A gente vai agora chamar nossos amigos patrocinadores, mas nós retornaremos em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje falando da obra Itinerário Evolutivo de um Reciclante. Arlindo Alcadipani é o autor dessa obra. A gente está com a Sandra Tornieri aqui falando para a gente um pouco de tudo a respeito da obra, não é isso, Sandra? O Arlindo, ele também tinha um veio da filosofia, né? Quer falar um pouquinho sobre o polêmico Arlindo? o polêmico é lindo, né? Então, ele estava, eu acho que ele estava escrevendo um livro, né, Rose, sobre as questões filosóficas, né, os questionamentos que ele fazia, tal. Eu não cheguei a ver esse livro. Você chegou? Eu não chegou até as minhas mãos, né, mesmo na época. Foi o Alexandre Zaslavski que pegou o livro dele, eu nem sei. Né? Então,
essa parte eu não tenho muita informação assim, mas eu sei que ele tinha esse jeito filósofo, né? Justamente pelo questionamento, os tipos de questões que ele fazia eram diferentes, né? Então ele tinha ali uma visão, ele trazia uma outra e perguntava para a gente. Ele tinha aquele jeito de falar, ele fazia assim com a mão, né? O negócio das mãos, é bem italiano mesmo, né? Mas ele fazia com profundidade, né? Então ele pensava, ele lia o verbete, ele ia lá no cerne da questão e fazia uma pergunta muito específica, né? Então acho que essa parte, quando a gente fala o que é hoje, né? A conscienciologia é a holofilosofia, né? Que é uma espécie de filosofia de todas as filosofias, né? E o que a filosofia faz? Ela estuda a sabedoria, né? O pensamento humano, a cognição, né? A base, né? Do pensamento das pessoas. Então, eu acho que todo mundo poderia ser um pouco filósofo, né? Eu acho que isso faz parte, né? Desse nosso aprendizado, né? De questionar tudo. E se a gente não questiona, se a gente não vai lá no cerne da questão, como a gente está indo agora, né, dando esses relatos aí de pesquisar, de procurar, de questionar. Então, o próprio Nossa Evolução, né, do professor Valdo Vieira, ele tem a base nas perguntas básicas da filosofia, né, Rose? Que é quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão de vida, né? A questão toda, e para onde eu vou quando eu dessomar. A conscienciologia, ela responde, até certo ponto, né, todas essas questões e de um modo bem profundo, né? Porque ali você tem a multidimensionalidade, você tem todo vamos dizer assim, a trajetória, o itinerário, né, evolutivo da pessoa, desde quando ela nasce, até antes dela nascer, na verdade, depois quando ela nasce, até quando ela volta para o extrafísico, né? Então, acho que isso aí ter esse padrão, né, de questionar e tentar encontrar essas perguntas básicas, isso já é um bom caminho, né, para exercitar a inteligência evolutiva, né, da pessoa. Ele tinha muito isso, né? Ele tinha um tino questionador por si só, né? Então, a Exatamente. presença dele num debate, numa tertúlia, num círculo mental somático, na mini tertúlia, a gente já sabia que ali iriam sair questionamentos, né? E dali, sim, reflexões para a gente, porque aí o professor Waldo respondia, né? E a Exatamente. gente aprofundava mais. Agora, no livro dele, ele tem uma coisa interessante que é assim, ele fala dele. O livro é autobiográfico, mas ele conta histórias de algumas pessoas, né? Então, igual ele contou a sua história, por exemplo, ele contou uma história do Moacir Ah, Gonçalves no livro, né? Porque o Moacir contava sempre as mesmas histórias, quando chegou aqui no CAEC, né, e tal, tinha uma história do sofá assediado. Aí o que que o Arlindo fez? O Arlindo contou a história no livro. Então ele também colocou no livro umas coisas assim bacanas, que é um registro histórico da própria história da Conscienciologia, né? Não só da história do Brasil, mas também da Conscienciologia. Ele vai contando, vai relatando nomes, ele fala, ele cita é, nomes de pessoas, muitas vezes ele cita nomes de pessoas, né? sim, ele cita o É um tempo todo. registro Aqui, quando eu fui ver de São Bernardo do Campo, ele praticamente fala todos os voluntários, né? histórico. Agora, é interessante, Rose, você estar falando isso, né? Mais uma vez, a gente pensar que nós estamos nessa vida humana, parece que faz tanto tempo, né? Quem vive mais, vive 70, 80, vai ficar parece uma eternidade, mas não é, né? E como é que a gente vai fazer para fixar na nossa holomemória essa nossa experiência, né? Então, a gente vê o que é mais indicado, né? E que o Arlindo fez, né? E que eu estou também tentando fazer, você escrever a sua autobiografia, né, em detalhes, aí tem que ver a questão de você citar nomes, né? Então você tocou num assunto bem importante. Às vezes, dependendo da pessoa, às vezes não é o ideal você citar o nome da pessoa, né? Porque às vezes ela não te autorizou, ou não, mas aqui eu sei que ele foi perguntando, né? E foi pedindo para as pessoas, né, para citar o nome. Mas então tem que tomar esse cuidado, né? De quem que você vai citar e com que abordagem, né? Porque às vezes você vai citar a pessoa e vai falar que a pessoa errou, ou que ela fez alguma coisa, ela não vai gostar disso, né?
e aí a pessoa dessoma também, aí fica aquele negócio em cima da pessoa, né? Então, isso tudo é um detalhe bem importante, lembrando que nós não somos eternamente conscientes, né? Nós somos consciex, né? Estamos aqui temporariamente. Então, para a gente também buscar registrar nos nossos livros para fixar a memória. É importante ter nome. A gente está falando aqui, né, da sincronicidade, essas coisas todas de nomes, onomástico, mas a gente tem que ter o cuidado, né, cosmoético, de saber como citar e quem a gente vai citar e de que forma, com que intenção, né? Acho que isso é muito, muito sério. Mas, assim, o que é importante de tudo isso? O exemplo do Arlindo, esse negócio do registro detalhista dele, e que isso provavelmente deve estar influenciando positivamente na recuperação de cons dele, de paracons, vamos dizer assim, como paraconscienciólogo, né? Isso deve estar sendo fundamental, né? E eu acho que o fato dele tá lúcido, né? A gente encontrar com ele na epígrafe, ele igual, lúcido, questionador, assim, falando das coisas ali, como ele fazia, não é qualquer um, entendeu? Então, acho que isso daí é realmente um fator importante, né, da E pessoa. vale registrar que ele dessomou dentro do CAEC, né? Isso, no Então, tertuliário. no dia do aniversário do CAEC, isso é assim, no mínimo também sincrônico, porque ele Sim, quando poderia eu ia falar justamente disso, né? A gente estava lembrando, né? E fomos ver as datas, quando eu vi, ué, mas isso daí, a Rose falou, né? Você lembrou, ué, mas é a data da fundação do porque meu CAEC, né? aniversário é um dia depois, então eu não esqueço. Nossa, por causa disso também. Então, assim, aquele momento, né, deve ter sido criado ali, ele dessomou dentro do tertuliário, né, dentro lá do local que ele ia todos os dias, né, nos últimos anos. E nesse dia, que é comemorado também, vamos dizer assim, o aniversário do CAEC, e provavelmente as pessoas evocam ele também, né, nesse dia, só que é uma evocação já mais leve, né, porque você está num outro momento, a pessoa tem recuperado ali a sua lucidez, e eu acho que isso que faz uma grande diferença, né? Então, acho que é isso que a gente tem que. Agora, em termos da vida dele, né, assim, familiar, ele foi casado, então, casado, né, pela primeira vez, teve dois filhos, é isso? Teve um casal de filhos, né? Isso. Depois Ele ele teve, ele teve a Malucato, né? Depois ele teve um outro. Lourdes Pinheiro, né? Isso, a Lourdes Pinheiro, né? Teve outro casamento. E agora, mais recente, né? Já nos últimos anos, ele estava com a Rosa Ramalho, né? Então, ele teve alguns relacionamentos, né? Que ele cultivou aí nessa vida. E o que eu queria dizer mais uma vez, que eu acho que vale a pena a gente fazer, assim, né, se for para a gente fazer um fechamento, né, do tudo que a gente falou, algumas coisas importantes, né, para quem está querendo escrever livro, né, registrar os detalhes, colocar datas, se não for possível colocar nomes, mas colocar informações que sejam possíveis para você fixar na sua ou na memória, fixar a memória, porque isso é que vai. O livro é importantíssimo, ele é uma ferramenta, né, que vai te ajudar a fixar na memória. Mas uma coisa importante é você investir na sua memória com essas observações, com essas pesquisas mais aprofundadas, não ficar lá ser mais filósofo mesmo, né? Que nem o Arlindo mostrou para a gente que é importante, né? E mais pesquisador, né? E não ficar na superfície das informações que são passadas, né? E perguntar por quê, né? O que está acontecendo, o que aconteceu antes, durante, depois. Então, acho que isso vai ajudar a gente a investir. E eu estou fazendo isso, eu estou fazendo esse esforço, né? De investir mais na memória, né? Para poder fazer essas conexões, porque a gente só faz as conexões de sincronicidade quando a gente lembra o que aconteceu, né? Ah, teve isso, teve aquilo, aconteceu isso, aquele outro. Então a gente monta essa rede e traz as informações, né? Então o livro e principalmente, né, que quando está impresso, né, a gente às vezes pode ter até repercussões, né, quando você olha uma palavra, você vê A gente ali. fica pensando, né, como é que é para ele hoje ver a gente falando do livro dele, né? É, Ele já tem uma outra perspectiva, porque a gente aqui sabe o que é o resultado de você publicar, as sensações, os feedbacks, né? Assim, as derivações da publicação, né? Os pós-passos, né? com Agora, certeza. ele já tem a oportunidade de estar vendo o resultado de ter escrito um livro a partir da extrafisicalidade, né?
E Então, engraçado que eu estava olhando a capa, então assim, só quem está acompanhando a gente pelo vídeo que pode ver, né? O Orlando tá bonitão aqui, olha aqui, ó. É a cara dele, né? Então, assim, ficou super impactante também, forte, né? Isso chama a atenção das pessoas. E chama. aí você vê itinerário evolutivo. Então, é itinerário evolutivo. Ele também foi inteligente na hora que ele pensou no título, né? Porque Muito. é uma trajetória de uma vida, mas o quanto que ele evoluiu nessa vida, né? O quanto que ele cresceu, quem conheceu ele nos primórdios igual você. E no final, logo próximo da Dessoma, provavelmente você viu aí, né, as mudanças que ele foi passando, né? Ele mudou muito, né? A reciclagem Aham. social dele também, né? Muito grande. Não, eu conheci ele, então, desde o primeiro momento que ele, Pois que ele chegou na Conscienciologia, até ele como Paraconsciex, né? Então, eu acho que eu sou do grupo Karma dele, sabia? Eu cheguei a essa conclusão. O grupo Karma dos italianos, né? Até que eu brinquei com a Malu, né? Nada é por acaso. E eu, na minha hipótese, eu também continuo, né? Porque, assim, eu, pelo fato de eu trabalhar com livros, revisão, na Editas, depois na Unescom, eu percebo na TENEPS, desde que eu já faço há muito tempo, há mais de 20 anos, eu percebo que os meus últimos, vamos dizer assim, atendidos são autores e ex-autores, né? Ou seja, autores e paraconscienciólogos autores. Então, a gente acaba também criando um rapport com essas pessoas e elas vão ser assistidas na nossa TENEPS. E provavelmente, quando eu me tornar consciex também, uma paraconsciencióloga, eu vou continuar assistindo essas pessoas, né? Então, isso tudo continua, né? A gente sabe que esses vínculos que vão aparecendo, nada é por acaso, vão continuar, né? Então, Qual é eu das acho que coisas também dele, a assim, que liderança. você mais lembra, assim, quando você pensa nele? O que assim, é mais marcante da personalidade dele para vocês? Eu acho que o bom humor, né? Uma pessoa super bem-humorada e, assim, uma disposição, né? De estar sempre debatendo, né? Eu acho que é isso que eu lembro dele. E eu considero ele, né? Um amigo evolutivo, né? Eu acho que ele realmente fez parte aí de todo o nosso processo e assim, uma empatia muito grande, né? Por ele, uma simpatia, uma empatia. Então, acho que isso aí é o que eu trago da personalidade dele, assim, né? Uma pessoa bem. E aí, por sincronicidade, era você que estava na Editário na época, né? Poderia ter sido em Exatamente. outra época, poderia ter sido outra Exatamente. pessoa. Por isso que eu falo, né, a minha trajetória com ele, né, o meu itinerário com esse amigo evolutivo foi de aluno, autor e agora para conscienciólogo. Não, e ainda revisora, você revisou o livro. Fui revisora, né? Esqueci de colocar. Vou anotar isso aqui. Você foi revisora, você foi coordenadora da editora na época, né? É, Você que está dando a entrevista para falar sobre ele, que também poderia ter sido outra pessoa, até é familiar, verdade. É. né? Agora, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu também tenho assim, um estudo, né, que eu venho fazendo dos italianos, e eu estive em São Paulo, nada por acaso, né, em janeiro desse ano, por uma indicação de uma amiga, eu fui visitar o Museu dos Imigrantes, né? E ali, em São Paulo, é justamente nesse local que chegaram todos os italianos. E aí eu convidei minha mãe, convidei minha irmã, minha sobrinha, eu queria que fossem mais pessoas, né? Para eles, para a gente fazer reconexão, né, com esse pessoal, né, que veio da Itália. E foi uma experiência muito interessante. Então, quem é, vamos dizer assim, do Grupo Karma italiano e não foi ainda nesse museu lá em São Paulo, vale a pena ir, porque ali você tem na verdade é ali, o local continua existindo, né? E eles preservaram o dormitório e o refeitório do local. Eles conservaram. Inclusive tem as camas, né? Onde dormiram, né? Essas pessoas, né? Que vinham, né? Os imigrantes, né? De vários países, mas a maioria era da Itália, né? E ali você também tem um rapport muito grande. Você abre umas gavetinhas assim e você lê a carta que a pessoa escreveu. Por exemplo, a pessoa chegou no Brasil e deixou, às vezes, chegou um homem e deixou filhos e a mulher. Então, tem a carta dele para a esposa, né? Para fazer conexão. E aí, às vezes, tem da esposa para o marido também. Nossa, todas as cartas estão lá, estão todas registradas ali, entendeu? Então, esse negócio do registro é fundamental. A gente vê que é importantíssimo e que isso que vai fazer
a gente ter recuperação de cons, de ter retrocognição, né? E é Então, é isso que interessante, né, Sandra, porque o professor Valdo não era com todas as pessoas que ele, vamos dizer assim, enfatizava tanto uma etnia, uma nacionalidade, né? Então, assim, algumas pessoas, por exemplo, a Rosa Nader, ele falava da matemática, da área dela de especialidade. Do Arlindo era o italiano, era o só. italianismo, era o gestor, toda vez que ele falava era o arlindário, Exatamente. porque aí, então aí você vê assim, quanto que está forte na pensanidade ainda dele essa paragenética, e aí a É, genética mesmo, né? e a genética. Nessa vida Ele que ele agora. trouxe com a questão da Itália, né? Exatamente. Eu com isso, né, eu começo a lembrar, né, tem a veronesa, né, tem a, que é italiana, que ela é especialista em cenários, né, então acho que o Arlindo também deve ter recebido algumas inspirações aí dela, né, então eu acho que a gente se conectar, né, que se a gente quer realmente, se a gente for ver, por exemplo, o trejeito, né, dos italianos, eu comprei, por exemplo, um livro que chama Os Italianos, né, para estudar, assim, já que eu sou dessa etnia, né, e tenho essa conexão, tá mais do que clara, né, com essa nossa entrevista aqui, com tudo que foi falado, né, do Arlindo, as repercussões, né, as sincronicidades que aconteceram, isso para mim é um indicador dos próximos passos, né, então, eu continuar fazendo pesquisa, né, então, eu até quero, quando eu for para São Paulo agora, visitar o Teatro Municipal, então, eu não tinha pensado nisso, né? Então, eu vou ficar alguns dias depois do curso e eu quero visitar. E aí a gente, né, depois continua essa história, porque deve ter repercussão, deve ter outras coisas. Então, assim, é mais ou menos o que a gente indica para as pessoas. Então, não fica só na informação, vai lá ver o que tem mais, né? E vai buscando. Provavelmente, às vezes, o que eu pensei agora, né? Eu vou lá, se tem consciência para ser resgatada no ambiente, vai ser resgatada, vai para a minha TENEPS e assim por diante. A gente sabe que a gente às vezes é meio teleguiado, né? Ó, vai lá, Sandra, tem uma missão ali, brincadeira, né? Lá no Teatro Municipal. E eu vou lá. Muito bem, estivemos então hoje conversando com a Sandra Tornieri sobre uma obra do Arlindo Alcadipani. Sandra, a gente agradece aí imensamente a sua participação conosco hoje e nós também agradecemos a você que esteve aí, né, antenado aqui na RCI, também nas nossas redes sociais. Então, pessoal, Sandra, muito obrigada. Eu queria, Semana que então, vem, pessoal. agradecer mais uma vez, Rose, porque você permitiu a gente passar por toda essa experiência que a gente passou e relatou aqui hoje. Muito obrigada. Tamo E um abraço. junto. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.